Olá, alunos. Vamos apresentar agora a quarta aula de processos de soldagem. Vamos falar hoje do processo de soldagem TIG. Bem, primeiramente nós vamos fazer uma diferença entre o processo TIG e MIG. Tem muita gente que pensa que TIG é parecido com MIG e não tem nada a ver um com o outro. O processo MIG é um processo que visa produtividade. O processo TIG, ele visa qualidade, principalmente qualidade. Bem, o processo de soldagem TIG é um processo que ele ocorre através de um eletrodo de tungstênio que vai conduzir a corrente, vai estabelecer o arco, vai fazer a transferência para a peça e você vai adicionar um material de adição, ou seja, a vareta, em função do metal que você vai soldar. O processo TIG é muito parecido com o processo oxigás. Você vai manusear uma tocha e com uma vareta. Então, olha bem, esse processo é o processo que me proporciona melhor qualidade na soldagem. É o processo que tem a melhor qualidade. De todos os processos apresentados, é o que apresenta a melhor qualidade. De todos os processos de uso correntes. Então, na soldagem de materiais um pouco complicados, ou mesmo os metais reativos, como é o caso do titânio, o tântalo, nióbio, líquido cobalto, todos são soldáveis com o processo TIG. Então, o processo TIG você solda desde o aço carbono até os materiais mais difíceis de soldar. Bem, então muita gente acha que o processo de soldagem TIG é um processo difícil de manuseio, mas não é. É um processo que ele tem assim, uma série de variáveis em que requer o conhecimento das mesmas para que o processo tenha sucesso. Então, olha bem, como o TIG possui muitas variáveis que eu tenho que controlar na hora da soldagem, se uma dessas variáveis ficar errado, a solda sai errada. Então é só isso. O manuseio do processo não é tão difícil. Então, por que uso o processo TIG? Porque, primeiro, proporciona melhor qualidade, melhor controle no processo. Então, olha bem, onde vai fazer um passe de raiz. Você pode ver que na área, normalmente vem assim, no procedimento de soldagem: passe de raiz, TIG, enchimento, eletrodo revestido. Cada um no seu lugar ali. Por que o passe de raiz é feito com TIG? Porque o TIG me proporciona melhor resultado no passe de raiz. Por quê? Por causa do controle. Ele é um processo lento, mas tem um controle imenso que você vai colocando a vareta e com a tocha, ao você achar que tem muito, você tira, você coloca de novo. Não é como o processo eletrodo revestido ou o MIG, você começou a fusão ali, você não tem controle dela mais. Você tem que manusear ali e dar um jeito. O TIG você tem esse controle. Além do controle, você tem uma visão melhor. Você não tem respingo normalmente, né? Então, ele apresenta uma série de vantagens realmente sobre os outros processos. E em função desse controle, você pode fazer uma soldagem de uma raiz de um tubo, por exemplo, faceando por dentro, faceando de fora a fora. Quando você faz com outro processo, é difícil você facear, porque normalmente você comete perfurações, porque você tem excesso de penetração, você não tem o controle necessário. Então o TIG apresenta essa vantagem do controle do processo, da qualidade da solda e de poder soldar a maioria dos metais, inclusive espessuras muito pequenininhas você pode soldar com o processo TIG. Bem, vamos então agora fazer um resumo do processo de soldagem TIG, ou que é também conhecido como GTAW, que é a sigla americana. A sigla em inglês é GTAW, que significa Gas Tungsten Arc Weld, ou TIG é a mesma coisa, tá? Bem, então olha bem, vamos ver aqui qual a fonte que eu vou utilizar, o gás de proteção e o tipo de eletrodo tungstênio que eu vou utilizar para
determinadas aplicações. Digamos que eu vou soldar o aço carbono, os aços de uma forma geral, todos os aços, porque esse processo solda todos os aços e titânio e os outros metais reativos. Vou botar assim, todos os aços e metais reativos. Então eu vou usar uma fonte de corrente contínua com polo negativo. Observe que no TIG o polo é negativo. Por que ele é negativo? Porque o polo negativo você bombardeia a peça. Você observa que o eletrodo aí é de tungstênio, ele não pode ser bombardeado. Se eu colocar polo positivo, eu vou concentrar mais calor no eletrodo de tungstênio e vou provocar a fusão dele e, consequentemente, a contaminação de toda a peça. Então é polo positivo, é polo negativo. TIG é polo negativo. Muito bem. Máquina de corrente contínua, polo negativo. Para soldar quem? Todos os aços e os metais reativos. Eu vou usar como proteção argônio e vou usar um eletrodo de tungstênio ligado ao tório. Olha bem, esse eletrodo de tungstênio é ligado ao tório. Vem assim, EWTH1 ou EWTH2, ou seja, eletrodo de tungstênio com 1 ou 2% de tório. É o eletrodo para soldar esses metais. Se eu colocar um eletrodo diferente, eu vou ter problema na soldagem desses metais. Então, quando se fala em eletrodo de tungstênio, não é só eletrodo de tungstênio. Não é chegar lá na loja e falar assim, me dá um eletrodo de tungstênio. Eu vou te dar qualquer um. Então, observe que para esse tipo de metais, vou usar um eletrodo ligado ao tório. Na verdade, esse eletrodo vai ser substituído, já está sendo substituído pelo lantânio e pelo cério. Mas, por enquanto, ainda a maioria das pessoas usa o eletrodo ligado ao tório. É aquele eletrodo da ponta vermelha. Muito bem. Se eu for soldar cobre, eu vou usar uma fonte de corrente contínua, polo negativo, e o meu gás de proteção vai ser o hélio. Hélio ou nitrogênio, ou uma mistura hélio mais argônio. Agora, por que nesse caso requer o hélio para soldar o cobre? Em função da condutibilidade térmica do hélio, que é muito grande, e ele requer mais calor. Porque o cobre requer muito mais calor na soldagem do que o aço. Então, nesse caso, eu tenho que usar hélio, porque o hélio me dá um potencial de calor muito maior. Então, olha, eu vou ter fonte de corrente contínua, polo positivo, proteção hélio na soldagem do cobre. Eletrodo tungstênio vai ser o mesmo. Eletrodo tungstênio toriado, com 1 ou 2% de tório. Agora, olha bem, se eu for soldar o alumínio, bronze de alumínio, latão, magnésio, esse grupo de metais aí que são bastante complicados para soldar, eu já vou mudar duas coisas, são duas variáveis que eu mudo. Eu mudo a fonte de corrente e vou mudar também o eletrodo. Então, qual é a fonte que eu vou usar aí? Corrente contínua não pode. Mas a corrente alternada, a corrente contínua pode? Polo positivo aí? Não, não pode. Polo negativo pode? Também não. Polo positivo bombardeia o eletrodo tungstênio e o polo negativo não elimina os óxidos que esses metais produzem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um meio termo. Eu tenho um impasse aí. Como é que eu resolvo? Olha bem, a corrente alternada normalmente não abre o arco no alumínio. Mas nesse caso eu vou usar uma fonte de corrente alternada, uma alta frequência, um ignitor de alta frequência. E para que serve a alta frequência? Para aumentar a frequência da corrente alternada, que é baixinha, de 60 ciclos por segundo, ou seja, 60 Hz, eu vou aumentar isso milhares de vezes. Como eu vou aumentar muito essa frequência, eu vou manter agora o eletrodo aceso. Como o eletrodo, a polaridade que limpa o óxido desses metais é a polaridade positiva, será que eu tenho ela agora?
Olha bem, com alta frequência eu vou ter. Eu vou ter esse polo positivo milhares de vezes em um segundo. Ele vai, limpa e volta, limpa e volta, limpa e volta. Ele faz o papel dele e volta. Como ele não bate direto na ponta do eletrodo de tungstênio, não vai provocar a fusão da ponta do eletrodo. Como ele vai rapidinho e volta, e é ele que limpa o óxido, não dá tempo nem de formar o óxido novamente, já foi e limpou. Então, dessa forma, eu resolvo essa questão do óxido desses materiais. Então, para soldar esse grupo de metais que eu falei aqui agora, alumínio, latão, magnésio, bronze, liga, bronze, alumínio, eu vou usar corrente alternada mais alta frequência. E o eletrodo eu mudo também. Ou eu uso o eletrodo de tungstênio puro, que é aquele ponta verde, ou uso o eletrodo de tungstênio ligado ao zircônio, que é um eletrodo da ponta roxa. Ponta roxa. O eletrodo de lantânio é ponta azul. O eletrodo de sério é ponta cinza. Então, normalmente a gente identifica esses eletrodos pela cor da ponta deles. Então, olha bem, quando você sabe esse resumo que eu fiz aqui agora para vocês, quando você sabe qual é a fonte, o tipo de gás de proteção e o tipo de eletrodo, você não vai ter problema no processo TIG. Tem gente que compra máquina TIG, leva lá para a empresa dele, tenta, não consegue, e ela fica lá empoeirando o resto da vida. Por quê? Porque às vezes ele não conhece, às vezes, os detalhes pequenos, coisas simples, que é essa questão do emprego da corrente, do tipo de corrente, do tipo de eletrodo, do tipo de gás para determinados tipos de materiais. É importante observar que, além disso aí, eu tenho outras variáveis que eu tenho que conhecer também. Quando eu vou, por exemplo, selecionar a corrente de soldagem, selecionar o bico cerâmico, selecionar a bitola do eletrodo de tungstênio, a bitola da vareta, a vazão do gás, tudo isso são fatores que influenciam na soldagem TIG. Normalmente na apostila tem uma tabela que mostra tudo isso. O tipo de material que vai soldar, qual a vazão de gás, qual a bitola do eletrodo, em função da espessura da peça, e qual é a bitola da vareta, tudo isso, bitola do eletrodo, tudo isso é mostrado na apostila. Tá bom? Bem, o processo de soldagem TIG, ele é isso aí, um resumo do TIG que fizemos aqui para vocês, e espero complementar isso com algum vídeo ou na prática você ver funcionar.